paz do Senhor, meus queridos adolescentes, estamos, pela graça de Deus, mais uma vez reunidos virtualmente para darmos início a mais uma de nossas aulas da Escola Bíblica Dominical. Neste encontro, o encontro de número 9, nós vamos tratar do título Aprenda a Perdoar. E o nosso texto bíblico, ou textos bíblicos, estão nos Provérbios 18 e 19. Mas antes de lermos os nossos textos principais, eu os convido a orarmos. Santo e bendito Deus, reunidos aqui, Senhor, na Tua presença mais uma vez, rogamos, pedimos, nos ajuda, Senhor, a meditar na Tua palavra, nos ajuda, Senhor, a aprender de Ti. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, venha conduzir os nossos corações. Faz de nós, Senhor, perdoadores, como o Senhor é perdoador. É a nossa oração, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Muito bem, Provérbios 18 e Provérbios 19. Um verso de cada. Provérbios 18 é o verso 19 e Provérbios 19, o verso 11. Vamos lá. 18, 19. Um irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza, e as rixas são como as trancas das portas de um castelo. 19, 11. O bom senso leva a pessoa a controlar a sua ira. A sua glória é perdoar as ofensas. O enfoque bíblico está em Provérbios 17, verso 9. Quem perdoa uma ofensa mostra que tem amor, mas quem fica lembrando o assunto estraga a amizade. Como vocês podem ver, é um assunto muito interessante, muito importante, imprescindível para nós que somos cristãos, que somos chamados a ser discípulos de Cristo, que a todos nós perdoou e perdoa a cada dia. Vamos para o primeiro tópico da nossa revista, o Fique Alerta. Como você reage quando as pessoas lhe desapontam ou falham com você, fugindo do ideal que tem para com elas? O que você faz com aqueles que lhe ferem com palavras duras ou atitudes impensadas? Não é fácil suportar quando somos machucados e feridos. Porém, precisamos aprender o princípio do perdão. Se você deseja ter paz com todos e ter uma vida saudável, descubra neste estudo como praticar o perdão. Vida saudável? Vida saudável tem alguma relação direta com perdão, falta de perdão? Interessante o comentarista trazer isso para nós. O comentarista deste trimestre é o pastor Jamiel Lopes, psicólogo clínico, com décadas de experiência. Ele sabe perfeitamente o que ele está dizendo para nós. E para ilustrar essa informação interessante, eu trago para vocês um estudo a respeito da relação entre o perdão, falta de perdão, e saúde emocional, física. Olha só que interessante. Susana Vezum explica ainda que as mágoas e os ressentimentos são geradores de estresse, que causam respostas fisiológicas de defesa, com epinefrina, norepinefrina. Tais substâncias, diz ela, quando produzidas em quantidades demasiadas, podem provocar reações adversas no organismo, como elevação na pressão arterial, alteração nos processos metabólicos, diminuição no fluxo sanguíneo do coração,
entre outros. É uma pesquisa divulgada no site da UOL. Portanto, quando se fala que a falta de perdão pode prejudicar a saúde como um todo, não se fala apenas dos malefícios psicológicos, que são os mais conhecidos, mas também dos malefícios físicos, de acordo com o psicólogo Júlio Neto, professor de psicologia da Universidade Federal da Paraíba e pesquisador na área de desenvolvimento moral do perdão. Experimentos muito bem delineados mostram que quando as pessoas perdoam, todos os indicadores físicos da saúde melhoram. Ele diz aqui: nesse aspecto, as pesquisas são claras e conclusivas. O ressentimento e a raiva são estressores de grande porte para a nossa saúde. Cultivá-los eleva a pressão arterial, impulsiona a depressão e a ansiedade. Interessante, não é, meus queridos? A própria medicina, a própria psicologia, as pesquisas revelam que a falta de perdão contribui de forma negativa para a nossa saúde, saúde física, saúde emocional. Ok, prossigamos. O nosso próximo item, palavra viva. Nesta lição, você terá a oportunidade de estudar sobre o perdão. Aprenderá qual é o verdadeiro sentido do perdão e como praticá-lo. E em seguida, o comentarista nos traz o tópico do princípio do perdão. Desfrutar de uma amizade pura, sincera e leal é algo maravilhoso. Mas como é triste sofrer uma decepção ou ser machucado por aquela pessoa a quem se tem amizade. Quando somos maltratados, nos sentimos pisados e inferiorizados. O coração se enche de ira e desejamos, na maioria das vezes, nos vingar da afronta que sofremos. Porém, a Bíblia nos ensina a perdoar. Mas afinal, o que significa realmente perdoar? E o que faz o perdão ser algo tão fundamental das nossas vidas? A palavra perdoar significa literalmente cancelar ou livrar. O perdão, então, é um ato no qual o ofendido livra o ofensor do seu erro, libertando-o da culpa pelo mal que cometeu. Perdoar é ser misericordioso com quem errou, tratando-o do mesmo modo como Cristo nos tratou. Eis a essência do perdão. Perdoar é ser misericordioso com quem errou, tratando-o do mesmo modo como Cristo nos tratou. Nós somos perdoados. Como não devemos ser, então, perdoadores? O perdoado deve ser por gratidão, por justiça, deve ser perdoador. Esse princípio é muito importante. Perdoar não é esquecer o mal que nos fizeram, mas cancelar a dívida que o outro contraiu conosco no momento em que nos ofendeu. Dificilmente alguém consegue esquecer os males que sofreu. Porém, quando perdoamos, cancelamos tudo. E mesmo que lembremos do fato que ocorreu, este não terá ação no presente, porque já foi cancelado e não produz mais efeitos nas nossas vidas. Perdoar é, sobretudo, superar a dor e aceitar o outro como ele é. Perdoar é amar aquele que nos aborrece. Perdoar é uma opção nossa. Aliás, não é uma opção nossa, mas um dever. Se somos perdoados, temos o dever de perdoar. Cristo nos ensinou que se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, também Deus não nos perdoará. Isso é seríssimo. Muito importante.
A palavra de Deus é muito clara nesse aspecto. Se não perdoarmos aqueles que nos ofendem, também Deus não nos perdoará. Está na oração que o Senhor nos ensinou. Pai, perdoa as nossas dívidas, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Perdoar talvez seja a prova mais difícil que tenhamos de passar na nossa trajetória de vida cristã. Devemos sempre praticar o perdão. Para ilustrar a necessidade, ou melhor, a obrigação, o dever que eu e você, meu querido adolescente, minha querida adolescente, temos o dever, O dever de perdoar. Para ilustrá-lo, eu inclusive gostaria de trazer para vocês a história, a parábola do credor ingrato, que está lá em Mateus 18, 21. O Senhor Jesus estava falando de perdão para os seus discípulos e Pedro, aproximando-se, perguntou: Senhor, até quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? O Senhor falou: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Infinitas vezes. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: tenha paciência comigo e pagarei tudo ao Senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que eram servos com ele, e que lhe devia 100 denários. Bem menos, Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Então o Senhor, chamando aquele servo, lhe disse: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E indignando-se, o Senhor entregou aquele servo aos carrascos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. É um princípio importante, do qual Deus não abre mão. E nós precisamos estar, meus queridos, minhas queridas, atentos à necessidade, ao dever de perdoar, porque nós fomos e somos a cada dia perdoados pelo Senhor. Ok. O próximo tópico de nossa revista, que eu espero que você esteja acompanhando comigo, é: por que devemos perdoar? Você sabia que o perdão é importante para o bem-estar mental e espiritual? Quem não consegue perdoar continua sofrendo e lembrando-se do mal que lhe fizeram. É como uma ferida que não pode cicatrizar. O livro de Provérbios nos ensina a perdoar aqueles que fizeram mal contra nós. Também nos mostra que não devemos retribuir com o mal a ofensa que recebemos. A capacidade de perdoar não é um talento ou um dom que recebemos, mas uma atitude corajosa daqueles que querem agradar a Deus e desejam ter uma vida saudável.
é uma decisão sua, minha. É uma atitude corajosa, que vai exigir muito de nós, mas é o nosso dever. E Deus nos há de conceder a graça para cumpri-lo. Amém? Próximo tópico. Coisas que impedem o perdão. Vamos lá. Por que é tão difícil perdoar ou passar por cima das ofensas e injustiças que cometeram contra nós? Perdoar não é uma tarefa fácil, mas é necessário para que tenhamos paz interior e desfrutemos das bênçãos de Deus. Sabe por que algumas pessoas não conseguem perdoar? Porque existem alguns sentimentos escondidos que predominam no seu coração. Veja alguns desses sentimentos. Então o autor cita 3: ódio, autopiedade e orgulho. Ódio é um sentimento terrível e destrutivo que precisa ser banido de nossas vidas. Quem dá lugar ao ódio pode chegar à loucura ou a uma perda total da razão e cometer coisas absurdas. O ódio impede que a pessoa declare o perdão, por isso, tenha cuidado. Não deixe que o ódio domine o seu coração. Perdoe aqueles que lhe ofenderem. Deixe que o amor de Deus seja derramado no seu coração. Não vale a pena deixar o ódio prevalecer no coração. Isso traz consequências ruins para a vida. A autopiedade é um outro sentimento destrutivo que impede o perdão. Uma pessoa que sente autopiedade tem dó de si mesma, torna-se coitadinha, entre aspas, e vítima daquilo que fizeram contra ela. Constantemente lembra-se da ofensa que recebeu e diz: eu não merecia isso, aquela pessoa não tinha o direito de fazer isso comigo, sinto-me abatido com o que fizeram comigo. E assim sucessivamente. Enquanto ficarmos presos ao que fizeram conosco e nos sentirmos vítimas da situação, não conseguiremos perdoar verdadeiramente. O orgulho também é um sentimento que impede que declaremos o perdão. Às vezes ficamos numa posição defensiva, achando que só o outro está errado e que é dever dele, não nosso, de buscar uma reconciliação. Porém, Jesus nos ensinou que devemos tomar a iniciativa de nos reconciliarmos com aqueles que nos feriram. Não deixe o orgulho prevalecer no seu coração. Vença este terrível inimigo e aprenda a perdoar. Imagine se o Senhor esperasse a nossa iniciativa para nos perdoar. O Senhor vem ao nosso encontro. O Senhor, mesmo sendo o ofendido, Ele parte à procura da ovelha perdida. O Senhor, mesmo tendo sido ferido, vem à nossa procura para nos perdoar, para nos reconciliar com Ele. A iniciativa é dele. Ele nos busca com o seu braço de amor, com os seus laços de amor, nos atrai até Ele, com a sua graça, com a sua misericórdia. Esse é o grande exemplo que o Senhor nos dá na matéria do perdão. E nós devemos ser, como discípulos seus, perdoadores. Eu gostaria de citar uma história a respeito dessa dificuldade do orgulho, da autopiedade e do ódio, esses sentimentos que dificultam o perdão. Eu gostaria de citar aqui para vocês uma história real, aqui do livro Maravilhosa Graça, de Philip Yancey.
Olha só que interessante, meus queridos. A que ponto o ódio, a autopiedade, o orgulho podem nos levar. Em suas memórias sobre uma família realmente desestruturada, Mary Karr conta a história de um tio que morava no Texas, que continuou casado, mas não falava com a esposa havia 40 anos. Desde uma briga por causa do quanto ela gastava com açúcar. Imaginem só, 40 anos, um casal sem se falar, por causa de uma briga em torno de gastos com açúcar. Que orgulho, que autopiedade, que ódio. Uma coisa tão pequena, tão comezinha, se transformar em algo terrível, em algo tão grande. Nenhum dos parceiros foi capaz de dizer: chega, isso não pode continuar, sinto muito, perdoe-me. Que não sejamos vítimas de tais sentimentos, não é, queridos? Que Deus nos ajude. Sigamos, praticando o perdão. Já imaginou se Deus nos tratasse da maneira como tratamos aqueles que nos fizeram mal? Ainda bem que o amor de Deus é incondicional. Ele nos ama independentemente daquilo que somos. Ele não diz: se você me amar, eu o amarei. Ao contrário, ele nos amou de tal maneira que entregou o seu próprio filho para morrer por nós. A iniciativa foi dele. Aleluias. Precisamos aprender a agir da mesma forma. E para isso é necessário haver, e aqui o autor, o comentarista, o pastor Jamiel Lopes, traz então, para fazer contraposição aos 3 sentimentos negativos, ele traz 3 aspectos positivos que nos ajudam a praticar o perdão. O primeiro deles é a determinação. O segundo, o amor. E terceiro, a humildade. Vamos juntos? A determinação. Para que consigamos superar os males que fizeram contra nós, é necessário que tenhamos determinação para perdoar. É necessário decidir perdoar. Com firmeza, uma atitude corajosa, como ele havia falado anteriormente. Se não determinarmos inicialmente o perdão àqueles que nos ofenderam, não podemos nos livrar dos efeitos negativos daquilo que fizeram contra nós. Mas como podemos determinar o perdão quando ainda sentimos ódio e não esquecemos as ofensas que recebemos? Lembre, perdão não é amnésia. Nós não esquecemos, apenas aquilo que foi feito no passado não nos machuca mais, porque foi cancelado pelo perdão. Ainda que o ódio prevaleça em nossos corações, no momento em que tomamos a decisão de perdoar, este será sucumbido, vencido pelo amor que brotará dentro de nós. Uma vez eu aprendi uma coisa que eu gostaria de compartilhar com vocês. O primeiro ato a se fazer quando desejamos perdoar alguém e aquilo ainda nos machuca. Por exemplo, alguém está com um livro, um jornal, batendo na sua cabeça. Aquilo dói. E ele não para de bater. Está batendo ainda, continua a doer. E você deve perdoá-lo. Como? Como fazer isso? A primeira coisa é orar pelo ofensor. Decida. Tome uma atitude, uma determinação de orar, de clamar ao Senhor pela vida dessa pessoa. E peça que Deus a abençoe, que Deus lhe conceda sabedoria. Faça isso primeiro. Comece a orar.
Ainda que seja difícil, ainda que os sentimentos no seu coração lhe puxem para o outro lado, ore. Peça a Deus por essa pessoa. Vamos continuar. Amor. O perdão só é possível quando conseguimos amar. O amor vai além de um mero sentimento. Amar é ação, é atitude. Quando guardamos ressentimentos e mágoas dentro de nós, fechamos o coração para as bênçãos de Deus. As nossas orações são bloqueadas e nos sentimos vazios. Mas quando abrimos o coração para que o amor de Deus seja derramado nele, desenvolvemos a capacidade para perdoar e amar aqueles que nos aborrecem. Lembram que eu falei primeiro? Ore. Quando você ora, você entra em contato, em comunhão com o Senhor. E Deus é amor. Em comunhão com Ele, através da oração, do clamor, para que Deus abençoe aqueles que te ofenderam. O amor de Deus, da comunhão, da oração, da presença do Senhor, começa a encharcar o seu coração. Inclusive em relação a essa pessoa pela qual você tem orado. Terceiro, a humildade. Para perdoar, também precisamos de humildade. Analise o exemplo. Duas ovelhas resolveram atravessar uma ponte estreita que ligava as duas margens de um impetuoso rio. Ambas iniciaram a travessia num sentido oposto, no mesmo momento, encontrando-se no meio daquela ponte. Ocorreu um grande impasse. Elas não podiam prosseguir, nem tampouco voltar. No princípio, davam cabeçadas uma contra a outra, sem sucesso, até que uma delas resolveu deitar-se e a outra passou por cima. Assim, ambas conseguiram atravessar a ponte. Você seria capaz de se humilhar diante de uma pessoa que lhe ofendeu para restabelecer a paz entre vocês? Há pessoas que não perdoam por não serem capazes de se humilhar. Às vezes precisamos agir como aquela ovelha, tomando a iniciativa para resolver o problema. Sem o perdão, é difícil nos livrarmos dos obstáculos que nos impedem de termos comunhão com Deus. Por isso, aprenda a perdoar. O perdão alivia, diminui o sofrimento, traz paz e renovação de vida. Quando você ora pela pessoa que lhe ofendeu, você entra em comunhão com Deus, que é amor, seu coração começa a ser cheio do amor de Deus. E orando pela pessoa, sendo cheio do amor de Deus, você se dá conta de que você também é um necessitado de perdão. E passa a ter humildade. É um ciclo, o ciclo do perdão. O ciclo do perdão. Ore, receba amor, perceba a sua condição também e chegue à humildade. Amém, queridos? Ok. Conversa franca. Você já passou pela experiência de perdoar alguém? Você sabia que perdoar é um ato que exige humildade, amor e determinação? Somente pessoas de caráter nobre e tementes a Deus sabem perdoar. Se já experimentou conceder o perdão a alguém, quais os benefícios que colheu dessa atitude? É maravilhoso, não é, irmãos? Conseguir perdoar. Conseguir perdoar. E o autor aqui no final, no Rompendo Fronteiras, ele, mais uma vez, como de costume, ele lança um desafio para nós. Qual será o desafio? Claro, no campo do perdão. Faça uma autoavaliação e veja se seria capaz de perdoar uma pessoa que lhe tenha ofendido, oferecendo a essa pessoa a oportunidade para uma reconciliação. Em seguida, faça um propósito com Deus em oração, para não guardar rancor. Que desafio interessante, maravilhoso, não é? Eu gostaria de terminar contando uma experiência, aqui também no livro Pastor Philip Yancey, de uma mulher que era casada e, infelizmente, em um dado momento, o esposo a traiu. E ela contava isso em uma reunião de irmãos, com o coração muito dolorido. E ela disse que, certa feita, depois de tanto sofrer, com tanto rancor, ela começou a orar, pedindo a Deus que lhe concedesse a graça de perdoar, porque aquilo lhe estava fazendo mal.
o rancor, a ferida no seu coração, que não sarava, que não cicatrizava. E Deus começou a lhe oferecer graça. Lembra que nós comentamos agora há pouco do ciclo do perdão? E ela chegou ao ponto, queridos, de perdoar. E ligou para o esposo e conversou com ele, conversou com a mulher que fez com que o esposo a deixasse e disse a ambos: eu os perdoo. Eu os perdoo. Alguns anos depois, aquela mulher que havia fugido com o esposo dela, agora ex-esposo, passou por situação semelhante. O esposo também a traíra. E ela lembrou daquele perdão que Rebeca lhe havia concedido. E então ela, que se chamava Juliane, ligou para Rebeca e contou o que aconteceu com ela. E Rebeca, que havia realmente perdoado, convidou Juliane para vir à sua casa. E ambas choraram juntas, oraram juntas. E Juliane, naquele dia, aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador e se tornou uma cristã por causa do perdão, através do perdão sincero de Rebeca. O perdão é uma dádiva do Senhor. Sejamos perdoadores, porque nós somos grandes perdoados. Meus queridos, que Deus os abençoe ricamente em Cristo Jesus.